Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos estar fazendo uma questão... Eu acho ela bem bonita até. Não tem outra forma de dizer. Eu tô falando da questão número 134 do caderno amarelo do ano de 2021, tá? É uma questão que envolve ondas sonoras, né? Envolve ondas em geral, né? Os conceitos de ondas e tudo mais. Então, se o estudante não pescar algumas coisinhas ali, é capaz de até sair pela tangente ali, né? Mas é uma questão que eu acho ela bem interessante, bem bonita. Então, vamos lá. Vamos para a questão. E cá estamos nós com a questão. Ela diz o seguinte: sinos dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura. Eu acho que muita gente já deve ter visto esse tipo de sino, né? Sininho de vento. São várias barrinhas presas, aí bate o vento e faz os barulhinhos típicos de sino de vento, né? E aí cada barrinha tem um comprimento diferente. Considere F1 e V1, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento. Tá? Então você pega a menor barrinha, tá? E você tem F1 e V1, que seria a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som. E F2 e V2 são essas mesmas grandezas, só que agora para o som emitido pela barra de maior comprimento. Tá? Então nós temos aqui duas situações. Frequência fundamental e velocidade de propagação do som pela barra de menor comprimento, seria F1 e V1. E F2 e V2 é a mesma coisa, só que agora para a barra de maior comprimento. As relações entre frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente. Então a gente quer saber aqui quais são as relações entre as frequências fundamentais e as velocidades de propagação do som em ambos os casos. Tá? Então nós temos aqui nossas alternativas. Bem, como é que a gente resolve essa questão? Primeiro de tudo, a gente vai começar pelo final. Sim, pelo final. Quando eu digo pelo final, eu estou falando justamente de determinar quem é a velocidade de propagação do som. E isso é muito simples, porque o que determina a velocidade de propagação de uma onda, em geral, é o meio em que ela se propaga. Tá? Então, por exemplo, uma onda sonora, ela vai mudar a sua velocidade dependendo do meio que ela se propaga. Então, por exemplo, o som ele se propaga mais rapidamente na água do que no ar. A luz, ela se propaga mais rapidamente no vácuo do que na nossa atmosfera, apesar da diferença ser pouca. Então, você tem aí, dependendo do meio em que aquela onda está se propagando, ela vai se propagar com uma velocidade maior ou menor. Acontece o seguinte: quando a gente analisa esse esqueminha aqui, perceba que o sino do vento está imerso em um fluido que se chama ar, né? O ar atmosférico. Então, todos os sinos, todos os bastões aqui de metal estão imersos no mesmo local. Então você não tem uma mudança de meio. Então não faria sentido eu chegar e falar que a velocidade do som produzido pela barrinha menor é maior ou menor do que a da barrinha maior, né? Na verdade, a velocidade do som em ambos os casos tem que ser igual, porque não há mudança de meio. A não ser que a barrinha menor estivesse em um meio diferente da barrinha maior, ou vice-versa, aí sim, a velocidade de propagação seria diferente. Mas não é o caso, já que elas estão imersas no ar. Então, a gente tem que lembrar então que a velocidade de propagação da barrinha menor tem que ser igual à velocidade de propagação da barrinha maior, que vai ter que ser a velocidade do som no ar, né? Que é de 340 metros por segundo. Ok, beleza. Então a gente pode olhar as alternativas e ver
quais são as alternativas em que a velocidade são iguais. Você pode notar que isso acontece na letra B e isso acontece na letra D, né? Todas as outras indicam velocidades diferentes, né? Então, só pode ser ou letra B ou letra D. Mas qual das duas é a correta? Agora a gente vai ter que analisar as frequências fundamentais. Acontece que quando a gente fala aqui dos tubinhos, a gente está falando justamente do que nós chamamos de tubos abertos ou tubos fechados ou semiabertos, né, também. Então, nós temos aqui a seguinte questão. Esses tubos geralmente são abertos nos dois lados, né? Isso quer dizer que dentro deles o som vai se propagar pelas duas extremidades e sempre se propaga da mesma forma, tá? A diferença entre eles vai ser justamente o comprimento de onda, tá? A gente vai levar em consideração aqui que ambos estão produzindo o mesmo modo, tá? Eles estão no mesmo modo. A gente vai estar aqui trabalhando com modos iguais. Então, vamos fazer aqui o desenho dos tubos. Bom, nós temos aqui os dois tubos, o tubo menor e o tubo maior, tá? Com o comprimento L1 e o comprimento L2, tá? Eu fiz aqui justamente essa diferença bem grande entre eles. E aí, como é que funciona a onda sonora dentro do tubo? A gente vai considerar aqui no modo fundamental, tá? Primeiro harmônico. E aí, o que vai acontecer aqui? No primeiro harmônico, o que a gente vai ter é justamente, como a gente está falando de um tubo aberto, o que a gente vai ter é justamente uma situação desse tipo aqui, em que a onda é como se ela tivesse partido ao meio, sabe? Tem metade aqui, outra metade está aqui. Então, só que esse modo fica oscilando aqui dentro, tá? Então ele fica fazendo isso aqui o tempo todo. E no tubo maior, a lógica vai ser a mesma, tá? A gente vai ter aqui o meio. Então nós temos aqui a mesma lógica, tá? Então a gente tem aqui um comprimento de onda associado ao tubo 1 e aqui um comprimento de onda associado ao tubo 2. E aí aqui a gente vai começar a trabalhar com as formulinhas físicas relacionadas à velocidade de propagação da onda. Se vocês se lembram, uma velocidade de propagação da onda é sempre dada pelo produto entre a frequência dessa onda pelo seu comprimento de onda, tá? Porque frequência é 1 sobre período é tempo, comprimento de onda é uma distância sobre tempo é justamente uma velocidade, né? Então a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma, que a frequência vai ser dada pela velocidade de propagação da onda dividido pelo comprimento de onda dela. Ok, então nós temos aqui essa situação. Perceba o seguinte, como a velocidade de ambas são iguais, o que vai determinar se F1 e F2, como é que vai ser essa relação entre F1 e F2, vai ser justamente o comprimento de onda. E aí a gente pode analisar aqui. Perceba que o comprimento de onda de 2 é maior do que o comprimento de onda em 1. Você pode notar isso perfeitamente, justamente por conta do tubo ser maior. Se o comprimento de onda de 2 é maior do que o comprimento de onda de 1, denominadores maiores significa que a frequência vai ter que ser menor, né? Então isso quer dizer que a frequência em 2 tem que ser menor do que a frequência em 1, justamente porque o comprimento de onda de 2 é maior do que o comprimento de onda de 1, né? Ou seja, inversamente proporcional aqui. Então, a gente tem aqui a lógica que F2 tem que ser menor do que F1. Então, vamos ver aqui nas alternativas. Letra B, F1 menor do que F2. Não.
letra D, F1 maior do que F2. Correto? Resposta certa, letra D de dado. Isso aqui, ó, uma observação. Isso aqui, essa fórmula aqui, ela funciona para qualquer onda, tá? Inclusive as ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, a luz. Ok? Então, resposta certa, letra D. E é isso, essa foi a questão de hoje. Espero que você tenha tirado a sua dúvida. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui. E tem um cantinho especial para você tirar aquela dúvida de física. Lembra que o Enem tá chegando, hein? Compartilha com os amigos também. É importante que todos se preparem para o Enem, ok? Dito isso, tamo junto e até!